Olá, começou mais um Conexão Cidadão, programa do Tribunal de Contas, onde a gente aprofunda sobre alguns assuntos bem específicos. E hoje, Carol, vamos falar sobre uma auditoria feita aqui pela Corte Cearense com os profissionais da educação. Olha que interessante e importante uma auditoria dessa aqui, não só para o tribunal, mas para o Ceará como um todo. Esse trabalho aconteceu ano passado, em 2024, e verificou aspectos como remuneração e os planos de carreira dos professores e também acesso à formação contínua. Tudo isso está emplacado dentro de diretrizes já vistas, em outros momentos, que são pontos importantes para os educadores. Quem quer trabalhar em um ambiente onde tem muita pressão ou não recebe de forma adequada ou não tem qualificação específica, Então, o Tribunal de Contas foi atrás, verificou todos esses assuntos para saber como é que está essa qualidade do ensino aqui no Ceará. Quem é a nossa convidada de hoje, Carol? A nossa convidada é Roberta Aragão, servidora do Tribunal e que atua na Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, unidade da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas. Roberta, seja muito bem-vinda. Olá, ao Dimitri. Conexão Cidadão. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, por essa auditoria que é extremamente importante, Não que as outras não sejam, mas você trabalhar com a educação, você trabalha com o futuro, você trabalha com oportunidades, Voltando a falar aí da primeira infância, você dá chance a essas crianças aí de 0 a 6 anos também, onde você vai ter profissionais que atuam de forma melhor e mais preparada. Como foi a gênese assim, de pensar, cara, vamos focar na educação, nos professores? Certo. Essa auditoria, na verdade, foi uma diretriz da Tricom, em que eles propuseram trabalhar sobre a valorização e formação dos profissionais da educação. Dentro desse contexto, nós decidimos verificar se os municípios estavam atendendo o Plano Nacional de Educação, mais especificamente as metas 15 a 18 do PNE. Essas metas, elas tratam da formação continuada, do piso salarial, das remunerações, das gratificações e do plano de formação continuada desses profissionais, tá certo? Até porque a gente sabe, Roberta, que para ter uma educação de qualidade é um conjunto de fatores. Sim. A valorização, ela na verdade, ela não depende somente das questões salariais, mas da formação do profissional, do bom ambiente profissional, se aquele profissional está ministrando conteúdo compatível com a sua formação, dentre outros aspectos. A questão da carga horária também, porque a gente sabe que o professor, o trabalho dele não é só na sala de aula, O trabalho dele às vezes começa no dia anterior preparando aquela aula. Exatamente, Dimitri. Um das metas do Plano Nacional de Educação, ela tem como estratégia verificar, proporcionar a esses professores um horário reservado ao planejamento e estudo, porque se aquele professor ele não consegue se planejar, não consegue estudar, ele não consegue ministrar um bom conteúdo em sala de aula. E tudo isso dentro do horário de trabalho dele, Não seria algo extra ou que ele estaria dando? Não, dentro da carga horária dele. É dedicado 1/3 da carga horária, de contratação, exatamente para formação e estudo. Como é que foi essa preparação de vocês para essa auditoria? Pronto. Nessa auditoria, nós fiscalizamos 9 municípios, tá certo? Então, foram selecionados os municípios que pagavam abaixo do piso salarial profissional. Então, com base nisso, a Assessoria de Informações Estratégicas selecionou esses municípios, passou para a Diretoria de Fiscalização em Temas Especiais 2 e nós partimos para os municípios, E como questões de auditoria, nós focamos exatamente nessas questões salariais, de progressão na carreira, de formação, como nós já falamos, e aplicamos algumas técnicas de auditoria e solicitamos documentos, fizemos algumas entrevistas e, apesar dessa auditoria ter sido realizada à distância, houve muita troca de ideia, muita reunião com os jurisdicionados. E, assim, quais foram as principais evidências, achados de auditorias que foram levantados nesse trabalho? Pronto, nossos principais achados de auditoria foram os seguintes. Verificamos que, na maioria dos municípios, os profissionais contratados temporariamente recebiam abaixo do piso salarial.
Muito embora os profissionais efetivos realmente tivessem seu piso garantido, os municípios optaram por fazer contratos temporários para poder pagar abaixo do piso, né? Verificamos também a contratação ampla de profissionais temporários. Tinha municípios que há basicamente 25 anos, 20 anos não faziam mais concurso público. Como esses contratos temporários podem afetar, ou afetar, né? Você falou em 25 anos, a educação? Pronto, como é que eles podem afetar? Em alguns casos, esses contratos eles são renovados de 2 em 2 anos. Então, não são contratos que, apesar dessa contratação temporária existir há muito tempo, os profissionais eles são renovados. Então, esses profissionais eles não passam por uma formação continuada, né? Eles não passam por um investimento pesado da gestão. Então, o que é que acontece? Aquele profissional é trocado de tempos em tempos, ele acaba não ofertando educação de qualidade. Essa rotatividade, né, muito grande Existe. de mão de obra, né? Exato, uma grande rotatividade de mão de obra, né? Além do que recebendo um salário abaixo do piso salarial do profissional da educação, esse profissional ele não vai se interessar em estudar e se capacitar. Então, não tem uma entrega. Não tem uma entrega. O serviço que ele está ali se propondo a fazer. Exato. Então, assim, você imagina que um professor que está mais tempo, né, que tem uma remuneração melhor garantida, ele tem uma entrega diferente desse profissional que está ali a curto prazo, né, que é rotativo, e realmente ele acaba tendo um prejuízo para a educação. E, Roberta, a partir do relatório final, né, foi construído com todas as conclusões levantadas, o que o TCE decidiu? Pronto, o TCE, nos processos que já foram julgados até agora, né, que já foi a plenário, seguiu a sugestão da equipe técnica, da equipe de auditoria, né? E esses processos já estão voltando para a diretoria de fiscalização da gente para poder passarem por um processo de monitoramento, né? O TCE determinou aos municípios que eles apresentassem um plano de ação dizendo como vão regularizar esses achados de auditoria, né? Essas situações irregulares e então nós vamos fazer um monitoramento dessas ações para saber se elas estão sendo realmente realizadas. Voltando a falar aqui só dos professores do contrato temporário. Uhum. Vocês viram que realmente existia esse tratamento diferenciado desses professores de contrato remunerado para aqueles concursados? E é legal essa diferenciação, se tiver, né? É legal essa diferenciação ou todos têm que ser tratados ali no mesmo patamar? Pronto, Dimitri, o que é que acontece? Uma outra irregularidade identificada é que os municípios não têm um plano de formação continuada estruturado. Ou seja, eles não têm um calendário de formações, eles não especificam a carga horária ministrada. Quando nós solicitamos esses documentos comprobatórios, nós recebíamos no máximo as listas de presença dos cursos ofertados, né? Então, assim, os profissionais efetivos e os temporários passavam pela mesma capacitação. Isso é fato. Mas o que pesa realmente é o fato da rotatividade. Então, assim, se um profissional efetivo ele leva 10 anos de formação, recebe 10 anos de formação, um temporário só vai receber 2. E, assim, a Lei de Diretrizes e Bases, né, as normas de educação, elas estão de vez em quando mudando, né? Tem sempre novidade. Aquele profissional que acaba saindo da rede, ele não se qualifica. Ele, quando volta para a rede, ele não recebeu aquela capacitação ao longo do tempo. E fica sempre essa lacuna, né? Então, como a própria Carol aqui falou, como tem essa rotatividade, então entra um profissional novo, volta a estaca zero. Volta a estaca zero. Ele tem que ser qualificado, tem que se capacitar, né? Para entender exatamente quais são as diretrizes de conteúdo, né? De educação daquele município e daquela escola. Outra questão que nós verificamos que é muito importante é que muitos profissionais estavam ministrando conteúdo completamente incompatível com sua formação. Por exemplo, professores de matemática dando aulas de inglês, professores de português dando aulas de matemática. Isso é um problema muito sério, porque são alunos do ensino fundamental. Então, eles já vêm uma matemática mais avançada, uma geografia, uma história, e aquele profissional que estava ministrando aquele conteúdo, ele não tinha licenciatura nessa área específica. Isso realmente gera uma deficiência muito grande na formação desses alunos. Quando você bota esse mudança de função, né? Vamos dizer assim,
ele acumulava função ou ele deixava de fazer aquilo que ele tinha sido contratado para fazer, no caso você falou, o professor de matemática, né? Em vez de ele estar ensinando ali a equação do segundo grau, ele está ensinando o verbo to be. Exato. Né? Mas era o acúmulo ou ele só mudava? Acontecia acúmulo e acontecia realmente de migração de disciplina, né? Então, os municípios, eles precisam se planejar para, de repente, alocar aquele profissional numa área de maior demanda, na área de conhecimento dele, né? E quando for fazer a contratação temporária, por isso que o contrato temporário, assim, ele é permitido, ele serve para situações excepcionais. Se hoje eu não tenho um professor de geografia, eu posso contratar temporariamente até um novo concurso. E, Roberta, é interessante que esse trabalho, ele foi, assim, vamos dizer que resumido, né, numa linguagem simples, pelo projeto Controle em Ação, né? Isso. O controle em ação realmente ele é muito importante para comunicar, né, o resultado dos nossos trabalhos à sociedade de forma simples, de forma que qualquer pessoa possa acessar no site do tribunal e entenda rapidamente o que foi fiscalizado, o que foi auditado e os resultados. Eu tava até aqui, eu fiz a impressão aqui, né, Carol? Eu tava aqui mexendo aqui nas folhas. Você vê que tem do começo até o fim, então você consegue ver todo o passo a passo de que foi feito aqui na auditoria da educação. Exato. E, Roberta, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Tá bom, Carol, Dimitri, obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. E a gente sabe que o impacto é de forma direta para a população. Isso, verdade. O Conexão Cidadão fica por aqui, Carol. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se você tem dúvida ou uma sugestão de tema para a gente, mande um e-mail. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer ficar mais perto do Tribunal de Contas, saber resultados de auditorias como essa da educação ou outras notícias que acontecem aqui na PUC Cearense, você pode receber no seu telefone. Como é que faz, Carol? É o 859-8969-3544. Basta adicionar esse número ao seu celular. Manda um oi pra gente, você já entra na nossa lista de transmissão e a notícia, assim que ficar pronta, você recebe no seu telefone pelo seu aplicativo de mensagens instantâneas favorito, né, Carol? Exatamente. O Conexão Cidadão é uma produção aqui do Tribunal de Contas com a coordenação de Kelly de Castro. A gente se vê na próxima semana. Até o próximo programa.